boa tarde, boa noite, bom dia também, né? A depender de qual lugar do planeta Terra você esteja nos assistindo. E eu me chamo Vanessa Noronha Toller, organizadora do Festival Cultural do Brasil aqui em Viena. E neste ano de 2022, nós estamos com uma programação híbrida voltada ao bicentenário da independência do Brasil. E aqui hoje nós estaremos recebendo o Paulo Resulti, ele já está aqui. Vou convidá-lo a entrar aqui na nossa live para a gente ir conversando. Conexão. Oi, Paulo! Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite, boa tarde, né? Ainda aí do Brasil. Não, aqui já é noite, já é noite. É verdade, verdade. Boa noite, então boa noite para todos nós. Boa noite para todo mundo. Bom, gente, aqui nós estamos com o Paulo Resulti. O Paulo, ele é arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, pesquisador também, independente de história. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Histórico de Petrópolis e do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes. Bom, gente, o Paulo ele vai estar aqui apresentando para nós só a questão mesmo da história da Dona Leopoldina, da biografia que o Paulo escreveu, não é? Sobre a Dona Leopoldina. Maravilhoso esse livro, Paulo. Já tem gente, inclusive, Paulo, perguntando de Viena como que faz para comprar o livro. Eu dei uma olhada na Amazon, mas eu vi que não entrega em Viena, né? Não entrega, mas assim, na Alemanha tem uma livraria que entrega em Viena, é uma livraria de livros portugueses em Berlim, e eles entregam. E também tem em Portugal, mas Berlim está mais perto de vocês do que Lisboa, né? Verdade, verdade. Eu vou dar uma procurada depois, Paulo, qual é essa livraria. Eu te mando... Por favor, porque já tem gente perguntando, eu quero ler esse livro, como é que faz para comprar? Legal. Bom, gente, então nós estamos aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso estar recebendo e obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui na tarde de hoje. Então, como eu tinha falado anteriormente, esse ano de 2022, o Festival Cultural do Brasil, ele foca no bicentenário da independência do Brasil, né? Até porque a nossa Leopoldina, né, Paulo, era austríaca, nasceu em terras austríacas, em Viena, e tem uma ligação muito forte. O Brasil e a Áustria, eles têm uma ligação muito forte por essa questão bilateral histórica, né? Que na verdade começa lá com Portugal, né? Porque já tem uma rainha bem antiga que era Habsburgo, então essa ligação é bem anterior, tanto que o contrato de casamento da Leopoldina é pautado por esse antigo casamento de uma ancestral dela com outro rei de Portugal. Uhum. Então é uma relação histórica existente já anteriormente entre o Estado português e o Estado do então, né, Sacro Império Romano Germânico, depois que vai virar, pós-Napoleão, vai virar a Áustria, e depois a Áustria-Hungria, e que vai trazer uma Habsburgo para os trópicos, né, uma coisa bem, um evento bem, assim, impactante, né, uma primeira princesa a atravessar o Atlântico para se casar no Novo Mundo, né? Uma coisa que despertou o imaginário. Eu até tenho uma gravura, eu esqueci de trazer aqui, mas eu tenho uma gravura que depois entrou. Mas eu acho que vale a pena. Posso pegar ela rapidinho? Claro, eu já com mostro. certeza. Espera só um pouquinho. Por favor. Bom, gente, quem está chegando aqui agora, nós estamos com o Paulo Resulti, né? E nós estamos falando sobre a Dona Leopoldina, a biografia escrita pelo Paulo, que é A História Não Contada. E Dona Leopoldina, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. O Paulo trouxe uma ilustração. Essa gravura aqui, que é de 1840. Ela faz parte de uma publicação alemã, publicação austríaca, falando a respeito dos heróis germânicos. Então, eles encaixam a Dona Leopoldina
por ela ter atravessado o mar e ido para a América como uma heroína, né, Sim, dentro dessa concepção germânica. E aqui, claro, é uma gravura, ela é uma alegoria, né, é uma invenção, na verdade, dela chegando no Brasil e o Dom Pedro recebendo ela. É alegórico, é completamente sim. alegórico. Mas é curioso você ver que mesmo depois, ela vai falecer em 1826, ela nasce em 1797, em Viena, no Hofburg, Isso. 22 de Inclusive, Paulo, janeiro. o nosso festival ele acontece exatamente nesse castelo onde a Leopoldina Aham, nasceu. Então, é que bem, legal. Bem, bem simbólico, né? E bem também onde simbólico. ela, onde tem a capela que ela casou, né? Por procuração. Então, assim, ela nasce em 1797, em janeiro, e falece, vai falecer no Rio de Janeiro em 1826. Essa gravura aqui é de 1840 e pouco. Uhum. Então, quer dizer, quanto isso não ficou impregnado na mentalidade, né, dos germânicos para ter É essa verdade. homenagem a ela, né? E é bem curioso isso. Até hoje permeia, né? Você vai em Viena, você encontra em Schönbrunn, você tem o retrato dela, né? E Uhum. que inclusive é o da capa do meu livro. Exato. E no Hofburg só tem na lojinha, assim, quando você passa, tem uma imagem dela, Dela. mas ainda existe essa relação, né? Uhum. Em 2017, Paulo, houve uma reforma no Velho Museu, que se chama Museu do Mundo, né, que é onde acontece o festival, e lá eles abriram uma sala especial só para um acervo brasileiro, que não tinha anteriormente, né? Então foi exatamente em 2017, houve uma reforma, abriram esse museu, e lá também eles focam um pouco na questão da Leopoldina, né? Ah, eu não conheço esse museu. Pois é, são 240 culturas diferentes e uma das culturas é falando sobre o Brasil. E lá dentro dessa sala é onde nós estamos com o ponto de memória do Brasil na Áustria, que foi um prêmio que nós ganhamos e recebemos em 2014 do IBRAM e do IFAM. Então, Aham. isso é super bacana, porque agora eles contam a história da chegada da Leopoldina ao Brasil e também o casamento dela e tal. Mas vamos focar agora nessa questão da biografia, né, que você escreveu, Paulo, Aham. e que traz a história não contada da nossa Leopoldina, né, porque ela muitas vezes é vista, principalmente por brasileiros, a questão da Leopoldina, a traída, a coitadinha que não, É, né? ela não foi só isso, não estou dizendo que ela não foi traída, né? Mas ela não foi só isso, ela foi bem mais do que isso. Ela era uma pessoa bem mais preparada nessa questão de governo e de entender melhor como funcionava uma corte e outras questões. Ela tinha uma vivência de Europa que faltava no Dom Pedro. Por exemplo, o próprio Charles Stuart, que vai vir negociar o tratado de paz e amizade e aliança entre Portugal e o Brasil, né, para sacramentar o fim, né, da guerra, da independência e a paz e o reconhecimento de Portugal à independência do Brasil. Ela já conhecia o Stuart do Congresso de Viena, em 1800 bem antes ela vir para o O Brasil. Brasil. Então, assim, ela tinha uma vivência, né, ela conheceu o czar da Rússia, o rei da Prússia, o rei da Baviera, ela tinha uma ideia de mundo que faltava muito ao Dom Pedro. E o pai instruiu ela antes de partir, então ela já vem com missões a ser cumpridas, ela vem para tentar vender navio para o Áustria, se não me engano, que é um dos que traz ela para o Brasil. Ela vem com uma missão de vender um dos navios para o rei de Portugal. Ela vem com essa questão de estabelecer relações entre os dois. Porque assim, você tinha o diplomata trabalhando com isso, mas você ter um membro de uma família
imperial, real, né, de uma dinastia inserida dentro de outra dinastia, era uma aliança muito mais próxima ao trono do que você ter um diplomata tentando fazer relações diplomáticas e tudo mais. E isso vai dar frutos mais adiante, mas uma das primeiras coisas é a vinda dos primeiros imigrantes, por exemplo. Os primeiros germânicos, eles vêm porque tem essa Habsburgo no trono. Você vai ter um panfleto que vai ser distribuído na Europa, contando o dia a dia do casal, do Dom Pedro e da Leopoldina, e frisando a Leopoldina. Em alemão, obviamente, o panfleto para atrair essa população germânica para o... Que vai ser a mesma coisa que vai depois ser feito com a Teresa Cristina, né? Essa questão de uma outra pessoa, de uma outra nação inserida num trono, acaba trazendo imigrantes dessas outras nações para dentro desse novo país, né? Porque tem, né, essa questão de uma protetora, né, deles, desse povo junto ao trono. Então tem sempre essa questão dela intermediando alguma coisa. E ela vai fazer isso muito habilmente, desde de relações com a própria dentro do próprio contexto da independência, ela vai estabelecer essas ligações, essa tentativa de harmonizar o que está acontecendo e integrar o próprio marido dentro desses acontecimentos. Ela trafega dentro dessa rede de sociabilidade que é própria da mulher dentro do período. Ela não vai para a rua, ela não vai panfletar, ela não vai gritar, ela não vai levantar bandeira, ela vai trabalhar dentro desse percurso, que é um percurso mais íntimo, obviamente, é dentro de um setor privado, é dentro do palácio, é dentro das salas e tal, mas ela vai ter essa penetração, essa habilidade de fazer essas ligações importantes para a política. E isso é importante, né, Paulo, porque essa questão da independência, hoje já não mais, até por questões de autores como você, que propagou a importância da Leopoldina em relação à independência do Brasil. Mas, muito tempo atrás, os livros de história não traziam essa questão da Leopoldina ter colaborado para a independência do Brasil, né? Porque a gente tem uma modificação, o próprio movimento feminino, né, o feminista, ele acaba trazendo à luz isso, né? Então, hoje é muito mais fácil você conseguir iluminar esses personagens, que é uma coisa que, assim, em 1926, no centenário da morte dela, já tentou-se um pouco isso, mas é claro que dentro de uma sociedade patriarcal, né, arraigadamente patriarcal, que a gente ainda mas já está um pouco mais aberto, e as mulheres não estão mais dentro dessa coisa de obedecer, se elas têm ideias próprias, elas vão atrás das coisas, elas vão atrás da informação. Então isso também acaba sendo resgatado de uma maneira mais fácil do que era tentado anteriormente. Porque, é claro, a construção é sempre em volta do homem, né? Sempre é ele que é aclamado imperador do Brasil. Ela não é aclamada imperatriz do Brasil. Ela é imperatriz porque é mulher dele. Uhum. Ele que é coroado e sagrado no dia 1º de dezembro de 1822. Ela fica observando a cena. Tem até uma gravura do Debré que ela observa a cena do alto do... Ele está aqui, sentado no trono. Ela está na frente dele na tribuna. Mas só observando. Só observando. Está no alto, tal, mas só observando. Então, toda essa construção, até mesmo daquela época, tirava a mulher do foco dos acontecimentos. E isso é resgatado por meio de documentação, então das cartas, né, a maioria delas estão aí em Viena, na Biblioteca Nacional da Áustria, e por memórias, por exemplo, você tem as memórias do conselheiro Drummond, onde ele fala da carta que ela escreveu para o Dom Pedro e da habilidade dela com essa carta, que infelizmente a gente só tem
o registro dessa carta, a gente não tem ela fisicamente. Mas, em compensação, a gente tem uma carta belíssima dela para o pai, na época da independência do Brasil, assim, posterior à independência, em 23, onde ela está buscando esse reconhecimento da independência, que ela tem uma argumentação, ela vai expondo todos os motivos, que é impossível a Áustria não reconhecer o Brasil, e você vai vendo a habilidade, a verve dessa mulher, a lábia dela, vamos dizer assim, que você vê uma coisa incrível. A construção da carta é uma forma incrível, o modo como ela trabalha. E não é só lá, tipo, ela tenta com o pai, tenta com a irmã, tenta com o ex-ministro da Áustria no Brasil. Quer dizer, ela vai armando, né, como uma tentativa de fazer com que a Áustria encabece esse reconhecimento, que, claro, não vai sair só quando, na verdade, a Portugal reconhecer, né? Mas ela tenta. Claro, claro. Paulo, eu vi que no teu livro tem duas ilustrações muito interessantes, que é a Leopoldina pintada, ilustrada por uma mulher e no momento da independência, e uma outra ilustrada por um homem. Essa daqui, né? Exato. Essa daqui é ela chefiando o Conselho de Estado, que vai aconselhar, eles não têm poder decisório, né? Uhum. Eles vão aconselhar o Dom Pedro. Então isso aqui acontece em 2 de setembro de 1822, onde são expedidas as cartas que o Dom Pedro vai receber lá no Ipiranga a 7 de setembro. Então, essa é curiosa, porque essa daqui é de uma pintora, Georgina Albuquerque, que é a primeira pintura de gênero histórico feito por uma mulher no Brasil. Uhum. Então, você já tem, quer dizer, uma mulher pintando uma mulher em poder de decisão. Essa mulher está sentada e os homens, só tem um aqui sentado, Clemente Pereira, e aí os outros homens estão todos de pé, o José Bonifácio e os outros. E ela está sentada olhando para ele, e todos os olhos voltam para ela. Então isso aqui é super simbólico, né? Esse momento decisivo onde ela é o centro. E é uma mulher que pinta isso em 1922. O que já era também um tabu, porque mulher em 22 pintar o corpo masculino, ela podia pintar, ela já rompe aí os padrões. E a gente tem um homem, o Failucci, pintando essa mesma Leopoldina na mesma década. Que ela tá como? É a mãe. Ela só presta para ter filho, entendeu? Isso. O homem, essa é a visão do homem. Totalmente patriarcal. Então, quer dizer, dentro dessa reprodução dessa mulher pelo homem, lembrando que o homem que escrevia livro de história da época, como que essa mulher podia ter preponderância, né, dentro de poder decisório pela ótica desses homens, né? Então é interessante isso, é a mulher que resgata a mulher, né? Exato. Quer dizer, ela coloca numa posição de poder e de reconhecimento, né, Paulo? Sim. E isso é muito importante, porque vai começando essa construção dessa nova visão da Leopoldina. Que aí em 26 vai ter um acréscimo, aí em 70 na década de 70 ou 72, se não me engano, tem o livro do Oberacker, que é o grande biógrafo dela, assim, que esmiuçou. Antes disso, tem a Olga Obri, que vai fazer um livro sobre ela, mas está em alemão, e aí o Oberacker vai beber dessa fonte toda para escrever em português. E aí você tem um crescendo, né, até a gente chegar aqui nesse bicentenário, onde provavelmente, pelo que eu estou notando, ela vai ter um papel muito mais destacado do que até então teve. Paulo, a gente também assim quer destacar a questão da biografia da Dona Leopoldina escrita por ti, que foi aceito a participar do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, né? Isso é muito importante frisar, né? Sim, ele ainda está participando, eu acho que esse daqui é o último ano, foram 3 anos consecutivos,
e esse daqui é o último ano, foi o ano passado, enfim, tá para acabar, assim, tá? Mas é muito legal porque, assim, ele foi, no ano que ele entrou, ele foi um dos livros mais solicitados pelas escolas que participou do programa, e são escolas da rede pública estadual e municipal, e são também escolas interligadas, então o Sistema S, SESI, SESC, SENAC, também participam do Plano Nacional do Livro e do material didático, e aí a gente teve, assim, no primeiro ano, mais 90 mil pedidos desse livro, e isso foi aumentou um pouco mais, né, essa foi o primeiro pedido inicial, depois tem as reposições, então a gente, assim, pela última vez que eu vi, deu mais de 120 mil pedidos só para as escolas, né? Então isso está em biblioteca, isso a criança leva para casa. Então a gente contabiliza que na vida útil de um livro, ele é lido pelo menos 3 vezes. Às vezes por 3 pessoas diferentes. Então a gente pega e multiplica isso. Caramba! Isso só no PNLD, fora o resto, porque esse livro é um dos meus mais vendidos desde 2018, 17, 18. Isso. E 17. E eu já estou confundido, é tanto livro que eu já não lembro quando eu lancei. 2017, mas é 17, exato. Isso. E então, assim, dá para pensar em pelo menos, olha, uns 500 mil leitores, assim, por alto, devem ter passado não são 500 mil livros vendidos, mas assim, nessa proporção de que pelo menos 3 pessoas leem um livro, então a gente tem aí um universo, a gente está falando do universo de 500 mil pessoas. O que é absurdo, assim, para o Brasil, é uma coisa muito grande. Verdade, Paulo. Quer dizer, podia ser maior se o índice... por exemplo, a gente pede Portugal. Portugal ele tem menos... a população é menor, mas ela lê mais. Né? A gente ainda não tem o índice de leitura dos portugueses, por exemplo. Então, mas eu acho muito legal. Eu acho que, assim, tipo, se eu fiz alguma coisa legal assim na vida, que eu dei uma contribuída nacional para alguma coisa, foi para levantar um pouco a história dela. Uma grandiosa contribuição, Paulo. Isso é maravilhoso. E, claro, além de você falar, né, Paulo, sobre a Leopoldina, ter escrito várias biografias dentro dessa coleção, A História Não Contada, né, você também tem um canal do YouTube que também você passa conteúdos de história do Brasil nesse canal. Sim, história do Brasil e mundial também. Eu comecei com a história do Brasil, mas a gente acabou tomando alguns rumos diferentes ao longo do período, mas eu sempre que eu posso, eu volto para a história do Brasil. Mas também os meus livros, eles estão também, eu tenho essa coleção da História Não Contada, que são livros grandes, são livros de mais de 300 páginas, 400, o meu do Dom Pedro II, eu tenho o Dom Pedro I, Dom Pedro II, e outro, tem Mulheres do Brasil, e essa é a História Não Contada. Além dessa, eu tenho um outro que é Uma Breve História Não Contada, que aí são livros menores. São livros mais de entrada para gente que quer saber um pouco mais sobre aquele assunto. Então, para gente, por exemplo, que assistiu algum vídeo do meu canal, a ideia inicial foi essa, pegar os vídeos mais que chamaram a atenção do canal e transformar em livros para pessoas que querem saber mais. Então, o primeiro que saiu foi os Habsburgos, os Romanov, foi Os Últimos Czares, onde eu trato sobre o Nicolau, a Alexandra e a família imperial russa. Agora vai sair em julho um livro da Cici que eu escrevi com a Cláudia Vinci, que ela fez. Então, quer dizer, vou ter outros motivos para voltar para falar com você. E aqui no Brasil não existe uma biografia da Cici atual. Não. Existem Paulo, romances. Verdade. E sempre quando fala alguma coisa da Cici é muito, muito vago, né, Paulo? É como a história de... É superficial. Todas as mulheres, né? As princesas e etc., que colaboraram muito para a história e desenvolvimento de cada
parte que ela passou, mas também eu vi na minha pesquisa, Paulo, que você tem uma novidade para o bloco infanto-juvenil, que Sim. são príncipes. Uau, gente, que maravilha! Fica a dica para quem trabalha com a língua portuguesa também no exterior, né, Paulo? Que isso é super interessante, a gente está mesclando a questão da história com a língua. E ele, nós levamos ele para a Feira do Livro de Bolonha, que ocorre uma feira infantil, né? E ele teve assim um grande interesse. A gente está vendo o que vai fazer, se tem algumas propostas na mesa, mas a ideia é publicar ele na Europa. E aí, claro que tem um capítulo só sobre a Dona Leopoldina. Com certeza. Ela pequenininha, que é a Leopoldina, a princesa que gostava de estudar. E foi as ilustrações da Gisele Daminelli. E aí eu usei uma brincadeira, uma coisa que ela fala que ela sonhava quando era pequena de ir para o Brasil, para a América do Sul. E aí eu coloco ela provocando, em alguma das cenas eu coloco ela querendo saber mais sobre essa tal América, que o professor dela contou um pouco para ela, e aí conta, e aí tem a questão da mineralogia que ela gostava, então quais os minerais que tinha aqui que não tinha lá. Aí, né, eu tô falando daqui, você daí. E na Áustria, Paulo, aqui na Áustria, tem no Welt Museu mais de 6.000 peças indígenas que foram trazidas na época das expedições, né, da missão austríaca ao Brasil. Na missão austríaca. Esse daí é um dos livros. O outro, esse saiu ano passado, em outubro, e agora tá para sair, agora já está na pré-venda, o Pra Colorir. Que é a mesma coisa, que é para criança. É um pouquinho, uma faixa um pouquinho menor que essa, mas também essa também pode. Eu brinco, né? Que outro dia me perguntaram se criança. Qual era a faixa etária? Eu falei, é de 100 a 6. De 6 anos a 100 anos. Sim! Uma vez eu estava fazendo um debate com alguns autores que escrevem exatamente para o público infanto-juvenil, Paulo, e a gente tinha destacado, que eu sou pedagoga, Paulo, então a gente destacou o seguinte: quem disse que livro infantil não pode ser lido por adulto? Pois é. Eu leio. Eu assisto desenho até hoje, eu assisto desenho. Pois é. Então eu acho que isso é preconceito com os mais velhos. Eu também acho, a gente é uma eterna criança, por que não pode ler? Não, eu acho que o universo lúdico faz parte. Eu acho que todo mundo ainda tem que ter um pé no universo lúdico. A vida já é dura demais se a gente não tiver um pé no lúdico. Verdade, Paulo. Bom, gente, Paulo, como eu te falei, a gente faz uma live, não faz uma live muito extensa, porque também na questão do Instagram é interessante para que as pessoas possam também, quem não assistiu agora, poder repetir. Né? Quando fica muito extensa, a pessoa não assiste até o final. E a proposta era exatamente essa, para que você apresentasse a questão da Dona Leopoldina, apresentaste de maneira maravilhosa. Obrigado. E deixa aquele gostinho, né, de querer, eu quero conhecer a história, eu quero descobrir mais, né, sobre essas personagens que estão aí em cada livro. Eu gostaria de deixar aqui, em nome do Festival Cultural do Brasil, Paulo, meus parabéns, né, obrigado, por esse trabalho maravilhoso, por todo o empenho que você tem também, não só na questão da escrita, mas nas questões sociais também. Eu vi que tu fizeste uma campanha maravilhosa para o pessoal de Petrópolis e foi incrível. Olha, eu acho que faz parte, né? Tem que ajudar. Tem que ajudar. Então, olha, muito obrigada, Paulo. E se você quer falar mais alguma coisa, acrescentar para o público... Não, eu queria primeiro agradecer a você pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês dentro da conjuntura do festival, da proposta do festival. Queria fazer um convite para as pessoas que não me seguem, me seguirem, né, tanto aqui no Instagram quanto
no YouTube, nas minhas outras mídias, né? E é isso. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, Paulo.